Graça e paz. Eu sou o pastor Marcelo e hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ministrar a palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de estar agradecendo a você que tem nos acompanhado, tem dedicado o seu tempo em divulgar as mensagens que estão sendo publicadas. Você é um canal de bênção, nunca esqueça disso, amém? Deus conta com a tua mão sobre todos aqueles que ainda não o conhecem. Seja você um agente transformador na vida das pessoas, amém? E eu quero agradecer a você que tem feito isso. E você que ainda não está inscrito no canal, você é muito bem-vindo. Faça sua inscrição, deixa seu like, compartilhe esta mensagem. Isso são formas de fazer com que a mensagem alcance muito mais pessoas, amém? Vamos orar? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu coloco esta ministração nas tuas mãos. Pai, eu sei que sem a tua presença nada eu posso fazer. A lugar nenhum eu consigo ir. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor venha neste dia me usar como um instrumento, Senhor. Que dos meus lábios saiam palavras para crescimento, para edificação, para transformação. Pai, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. O tema hoje da mensagem, ela será dividida em duas partes. Amém? Então, escutem as duas partes. A parte 1 diz sobre Salmo 40, do versículo 1 ao 4. Nós vamos ler. E o tema da mensagem é: não tenha medo de esperar no Senhor. Amém? Não tenha medo de esperar no Senhor. Salmo 40, versículo 1 ao versículo 4 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Eu confio no Senhor. Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. Amém? Glória a Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor. Eu quero fazer 4 perguntas e gostaria que você meditasse nessas palavras que eu vou fazer agora. Amém? Primeira pergunta: Deus tem o controle de todas as coisas? Responda para você mesmo. Amém? Quanto tempo devemos esperar no Senhor? Terceira: até quanto tempo você aguenta suportar a pressão do tempo da espera? E a quarta pergunta: como está a batalha do seu homem espiritual com o seu homem natural? Pense bem nas respostas e quais ações você vai tomar a partir de agora. Amém? Glória a Deus. Você precisa saber que durante essa nossa caminhada vão existir obstáculos, vão existir barreiras, vão existir ventos contrários, soprando forte para impedir você de caminhar. E você precisa estar alicerçado na palavra de Deus, para não ser abalado. Amém? Glória a Deus. Esteja certo de uma coisa: Deus estará conosco em todo o tempo. Deus estará conosco, nos fortalecendo a cada dia. E como Ele nos fortalece, pastor? É através da sua palavra, através de uma mensagem. Muitas vezes pessoas são usadas como um instrumento de Deus para te fortalecer. De repente eu hoje posso ser esse instrumento na sua vida, te dando um encorajamento para você não desistir, para você não parar. Amém? Glória a Deus. E
na palavra de Deus, eu vou citar alguns homens de Deus que perseveraram, não desistiram, diante de tantas as tribulações e situações contrárias que vieram sobre a vida deles. Nós precisamos estar firmes. Olhe para estes homens e vejam como eles fizeram. E eu creio que a partir do dia que se chama hoje, a sua vida muda. A sua história muda. O seu fortalecimento será real. Não será superficial. Amém? Glória a Deus. Nós vamos começar falando sobre Noé. Todos nós conhecemos a história de Noé. Que Deus o chamou. Deus pediu para que ele construísse uma arca. Deus pediu para que ele separasse um casal de cada animal. Deus falou para ele guardar a família dele. Todos, esposa, filhos, noras, que entrassem na arca que viria um dilúvio. Que as águas encheriam todas as terras e todo ser vivo morreriam. Somente aqueles que estariam dentro da arca sobreviverão. Amém? Essa é a história que nós conhecemos. Agora eu te pergunto, quanto tempo Noé esteve aguardando por este dilúvio? Foram mais de 100 anos. Você consegue imaginar um tempo desse? 100 anos esperando por vir uma água, construindo uma arca? Ele deve ter sido chamado de tantos nomes, que ele não ouviu a palavra de Deus, que ele não entendeu a mensagem de Deus, que ele não sabia que Deus queria que ele fizesse. Muitas vezes até dentro da própria família. O criticaram. Não é o que você está fazendo. Já se passou 1 ano. Já se passou 2 anos e nada de água. Já se passaram 10 anos, Noé, e você ainda continua. Noé, já foram 50 anos. Você ainda continua esperando. Noé perseverou. Até que chegou o tempo de Deus cumprir aquilo que ele falou. Noé não estava preocupado com o tempo, e sim em obedecer a palavra de Deus. A água chegou, o dilúvio veio e tudo aquilo que era ser vivo pereceu. Isso foram 100 anos. 100 anos para acontecer. Outro homem de Deus que teve que aguardar tempos, Abrão. Deus fala para Abrão: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai de tudo e vai para o lugar que eu te mostrarei. Isso está em Gênesis 12, no versículo 1 e 2, diz assim. Você que gosta de referências, se quiser anotar, Noé, a referência Gênesis 6, versículo 17 e versículo 22. Amém? Abrão. Deus fala para Abrão: sai da sua terra, sai da sua parentela, eu vou te mostrar um lugar. Interessante que Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. 75 anos. E o cumprimento desta palavra foi quando Moisés, quando Abraão tinha 100 anos. 100 anos. Foram 25 anos aguardando. E olha que ele tinha já uma idade avançada. Mas ele persistiu. Abrão, ele estava incerto daquilo que Deus tinha para ele. Porque ele saiu
daquilo que Deus tinha para ele, porque ele não acreditou que Deus usaria a vida dele, porque ele era um homem de idade avançada. E durante essa saída, ele desviou do caminho. E nesse desvio ele trouxe muitas consequências más para ele. Primeiro, quando ele desceu ao Egito porque estava com fome, ele não creu que Deus poderia estar suprindo todas as coisas. Ele foi atrás de comida. Chegou lá, ele teve um problema muito sério com Sarai. Ela quase que foi possuída fisicamente por Faraó. Por quê? Deus teve que intervir ali. E quando ele sai do Egito, ele sai com escravos, sai com gado, sai com tudo. E Faraó manda ele sair daquela terra. E nessa saída, diante de tantas coisas que ele trouxe uma escrava chamada Hagar, que futuramente ele foi ter um filho com ela, chamado Ismael. E ele teve esse filho porque tanto Sarai quanto Abraão não criam que eles seriam aqueles que Deus falou, que a descendência deles seria incontável. Por isso, creia, quando Deus chama, Ele dá todas as condições para que as coisas aconteçam. Não importa se você tem 10 anos, 20 anos, 30, 50, 100 anos. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Acredite nisso. Creia nesse poder. Amém? E eu sei que Deus vai mudar a sua história hoje. E você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nesse poder que transforma tudo. Amém? Não faça como Abraão. Não tenha um plano B. Acredite. Acredite que Deus vai fazer. Amém? Chega de plano B na sua vida. Chega de ter uma solução para aquilo que você não está vendo respostas. Chega de ficar, Deus, já passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos e nada. Quanto tempo esses homens esperaram para ter a vitória? Por isso eu peço a você, confia, não tenha medo de esperar no Senhor. Confia, Deus proverá todas as coisas. Amém?